Olá pessoal, tudo bem? Então vamos falar aí as primeiras reações do mercado com a redução da Selic para 2,25%. Essa, essa redução aí, ela impacta não só nos juros, né? Porque nós temos as correlações, né? Nós já vimos nas outras reduções uma importante pressão no câmbio, né? Então o dólar subindo aí, e também pressões na bolsa e no índice de fundos imobiliários. Claro que nós estamos num contexto de crise, não dá para dizer que as coisas são só unicamente pela queda da Selic, mas ela exerce algum fator aí que pode ser predominante nesses primeiros dias. E com certeza o mercado já começa a precificar as coisas com base no comunicado do Copom aí, talvez prevendo uma correção residual que traduz aí mais um corte de 25 pontos base, né? Então vamos ver, gente. O dólar teve uma ligeira alta, como vocês podem ver, né? A gente sabe daquele movimento que já aconteceu nas outras reduções da Selic, que é a questão assim do que os investidores internacionais fazem. Eles tomam dinheiro emprestado num país com juro baixo, né, em que eles vão pagar aí algo muito próximo de zero pelo empréstimo, e eles colocam no juro brasileiro, Selic. Só que eles correm o risco da variação cambial. Como a Selic foi muito reduzida nos últimos meses, esses dólares, que na minha visão são dólares que não vão para investimento, né? São dólares que vão para mercado financeiro, quer dizer, não é um dólar que produz, tá? É um dólar que especula, né? Se é que vocês me entendem. Esses dólares começaram a sair porque não compensa ficar com um juro tão baixo, muito próximo ao das economias avançadas, sendo que o risco cambial é grande no Brasil. Só que o que nós vemos é que não foi tão intenso assim o movimento de alta depois dessa decisão aí de reduzir para 2,25. O que pode explicar isso? A previsibilidade, o cupom deixou na ata anterior que faria essa redução para 2,25. Então, muitos investidores já fizeram a posição antes, né? E agora, com mais uma queda de 2,25, os dólares especulativos que ainda continuam nesse joguinho aí, talvez suportem, talvez não saiam. Quem não saiu, talvez não veja muito motivo para sair se a Selic for para 2%, né? E a gente acha que vai, hein, pessoal? Vou mostrar para vocês o porquê. Agora vamos para o índice Bovespa. O índice Bovespa teve uma ligeira alta, o que eu considero bem positivo. Esses 5 dias, pessoal, são 5 dias corridos aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Vem 19, 16, 15. Bom, vamos ver aqui o IFIX também. 15, 16, 17, 18, 19. Tá aí, 5 dias. Quanto ao DI futuro que baliza aí os prefixados de maneira bem direta e os IPCAs aí com uma pequena continha, né? Porque tem a parte prefixada e a parte do IPCA que é sempre estimada, mas também serve como base. Então aqui é o DI futuro 23, pessoal. Ficou oscilando na mesma, certo? Não vejo aqui muita variação. Aqui o DI futuro 25, vamos começar pelo 25, 23, agora vamos ver o 25. Depois eu mostro o 26. O 25 nós temos que baliza o pré-25, que muitos de vocês têm em carteira, vamos pegar aqui 5 dias. Ele já mostra aí uma ligeira alta, certo? Ligeira tendência de alta. Então um pouquinho de tensão conforme aumenta o prazo. No 26, que baliza o pré-26, que está em negociação, é a mesma coisa. Vou colocar aqui 5 dias. Olha aí, aqui dá para ver de uma maneira mais clara até, né? O 27 também mostra esse desenho, 5 dias, só confirmando aqui.
né? Houve uma queda, depois subiu. Claro, essa tensão tem múltiplos fatores, né? Mas reflete um momento de crise também, né? O que acontece? Na ponta longa, a gente está se afastando no tempo, né? Está indo para mais longe do tempo, o risco está aumentando. Então, isso também explica. E os investidores estão vendo mais risco no longo prazo no Brasil, tá? DI futuro para 29 também, certo? Uma ligeira alta. E aqui, pessoal, DI futuro não é 2020 que eu quero mostrar, 2020 já passou, porque isso aqui é janeiro, né? 1F é janeiro. Então, 1F21, então, 1º de janeiro de 21, representa o final deste ano. E olha aqui que interessante, pessoal. A taxa está lá em 2%. Então, na ponta curta da curva de juros, que é isso aqui, o mercado já está bem sólido aí, ó, né? Não tem muita oscilação aqui. Tem uma curva de queda constante. 2%. 2% no fim desse ano. Então, pessoal, agora nós vamos bater isso aqui com o primeiro leilão depois da decisão do Copom, que aconteceu na quinta-feira agora, que foi dia 18 de junho, tá? Na quinta-feira, vamos ver qual foi o resultado desse leilão e se realmente está havendo tanta dificuldade assim do Tesouro Nacional rolar a dívida. Vamos dar uma olhada nesses números. Bom, então aqui nós temos 18 de junho, venda de LFT, Tesouro Selic, pessoal, 2 prazos, setembro de 22, março de 26. Ofertados aí 750 mil papéis em cada prazo, o Tesouro vendeu menos da metade. Mas o volume financeiro bateu em 6 bilhões de reais. Foi mais ou menos semelhante ao primeiro leilão depois da decisão da redução da Selic de 3,75% para 3%. Então foi muito semelhante a resposta, tá? Então assim, Tesouro vendendo um pouco menos de Tesouro Selic, mas um volume apreciável na nossa opinião. 6 bilhões de reais não é troco que a gente acha na esquina, nem para essas instituições, certo? Então assim, claro, não, de repente o Tesouro não vendeu tudo o que gostaria, mas é um volume apreciável e não houve assim uma redução tão grande, tá? A redução começou a acontecer mesmo quando baixou de 5, que aí, porque em 2019, com o Selic a 6, 6,5, aquela situação, a venda aqui era em torno de 10 bilhões, um pouco mais, um pouco menos. Agora está girando na casa aí de 5, 6 bilhões, né? Então, na nossa visão, isso aqui está tranquilo, porque o Tesouro está vendendo mais pré-fixados e nós vamos mostrar para vocês. Então aqui, pessoal, pré-fixado com alguns prazos, então outubro de 2020 aí, quase 6 meses, 7 milhões de papéis ofertados, pessoal, aqui a gente tem que reduzir um pouquinho para ter toda a informação. 7 milhões de papéis ofertados, vendeu tudo, com uma taxa de 2%. Olha ali, 2,08, que é a taxa, bate com a taxa do DI futuro que nós vimos agora há pouco. Então, pessoal, olha só, primeira reação, a redução da Selic para 2,25 ao resumo do comunicado do Banco Central é que a taxa fechará este ano em 2% na Selic. Tá? Essa é a grande conclusão aí, tá? Confirmada tanto pelo DI futuro quanto pelo leilão. Aí o prazo aumenta um pouquinho ali para abril de 22, fica aí próximo a 3,5, e para janeiro de 24, 5,2. Então, gente, as taxas muito de acordo com o que está na curva dos títulos do Tesouro Direto, que tem o prazo um pouquinho maior que esse, né? Janeiro de 23 e janeiro de 26. Mas e vejam aqui a quantidade vendida, ó. 3,5 milhões de papéis e 5 milhões e meio venderam absolutamente todos. Todos, tá? O volume financeiro aqui chegou a quase 15 bilhões de reais. Junta com os 6 do Tesouro Selic,
nós temos aí praticamente mais de 20 bi de reais neste leilão. Apenas neste leilão, certo? Agora vamos ver o Tesouro Prefixado com Juros NTNF. NTNF, nós tivemos aqui taxa de 6,37 para 2027 e o mercado não comprou tudo. Foi um volume pequeno, 100 mil papéis, o mercado comprou 6,5, volume de 80 milhões de reais. Aqui realmente a gente pode falar em troco, tá? Para eles isso aqui foi um troco. E no prazo de 31 a 7,1%, houve uma venda total. Tá? Venderam 150 mil papéis, volume financeiro de 188 milhões de reais. Nas várias lives do ainda secretário do Tesouro Nacional, Mansueto, nós vemos assim que quando ele comenta, quando ele é perguntado sobre as dificuldades do Tesouro, de fazer a rolagem da dívida, de obter financiamento, etc, etc, a gente vê que ele fala exatamente isso, né? Que o Tesouro teve que reduzir um pouco o prazo, isso está lá no relatório da Dívida Pública Federal, reduziu o prazo de 4,2 anos para 3,8 anos, e a gente percebe assim, né, ali tênue, a coisa é muito discreta, pessoal, tá? É um pouco subjetivo também o que eu vou falar. Quando ele diz assim, mas nós também estamos conseguindo vender para prazos mais longos, e aí ele se refere a esses aqui, só que ele diz assim, só que aí nós temos que pagar uma taxa maior. E aí esse uso, né, mas nós temos que pagar uma taxa maior, né, quando ele faz essa colocação, o uso, né, dessa conjunção adversativa, né, mas, porém, contudo, todavia, para nossa opinião, tá, isso é subjetivo, pessoal, para nossa análise, isso quer dizer sim um desconforto, tá, do secretário em pagar essas taxas aqui. Tá? Nós já mostramos isso quando as taxas bateram 8%, começaram a cair gradualmente, agora teve uma época que as duas estavam em 7%, agora só o 31 está em 7%, e nós temos aí essa live, se não me engano, é a última live no Infomoney, tá? Em que ele falou isso, em que nós conseguimos rolar a dívida no curto prazo, e nós também conseguimos vender papéis no longo prazo, mas nós temos que pagar uma taxa maior. Ali me pareceu que realmente fecha com a nossa análise de que essas taxas aqui são caras para o Tesouro. Ou seja, para o mercado financeiro é filé, tanto que eles compraram tudo. A 7% compraram todos os papéis ofertados, se ofertasse mais aqui, talvez vendesse mais. Então, pessoal, duas conclusões importantes. Um pouco de tensão no dólar, não muito na nossa visão. Bolsa e índice de fundos imobiliários, ok. DIs futuros, leve tensionamento. DI futuro para esse ano e leilões mostrando que a Selic vai fechar em 2% esse ano. E para o longo prazo, realmente taxas de 7% nos prefixados parecem muito atrativas para o mercado financeiro e caras para o Tesouro Nacional pagar, tá? Pessoal, com essas informações aí, eu acho que você tá bem nutrido aí para começar a semana, digamos assim, tá? Mas nós ainda vamos fazer um outro vídeo, que esse aqui já ficou meio extenso, para dizer a nossa opinião do que pode acontecer nessa semana aí e olhar as taxas do Tesouro do fechamento da sexta e traçar aí uma perspectiva, tá? Muito obrigado por ouvir, bons investimentos a todos.